Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos produzido pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso segundo trimestre de 2025, nós estamos trabalhando com um tema fantástico: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nosso comentarista é o pastor Lenay Cabral. Pastor Lenay é ministro do Evangelho, consultor doutrinário e teológico da CGADB e da CPAD, é teólogo, ele é comentarista há muito tempo das revistas Lições Bíblicas e também é autor de diversas obras. E eu quero convidar você para, desde já, deixar o seu like no vídeo, desde já, se você ainda não é inscrito, inscrever-se no canal. Isso vai nos deixar muito feliz e vai nos ajudar a alavancar o nosso trabalho aqui na plataforma. Então já deixa o seu like aí para que você nos ajude, tá ok? E vamos juntos, vamos para mais uma lição. Vamos à lição número 5. Vamos falar mais uma vez sobre o Senhor Jesus, o nosso personagem do segundo trimestre. A verdade que liberta é a lição de hoje. Vamos para mais uma lição aqui no Ensine Palestra. Lição número 5, a verdade que liberta. O nosso texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. A nossa verdade prática. O Verbo Divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nós estamos aqui já com a nossa leitura bíblica em classe, que está particionada em 3 partes. Está particionada em 3 diferentes porções, todas elas no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 16 ao 18, depois ainda no capítulo 7, versículos 37 e 38, e depois nós vamos lá para o capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, se o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é o nosso pano de fundo para o trabalho de hoje, que já chega aí com seu primeiro tópico: Jesus, a verdade em Jerusalém. Nosso primeiro subtópico: da Galileia para Jerusalém. O segundo: a verdade na festa dos tabernáculos. E o terceiro: vivendo na verdade. A Galileia ficava abaixo do nível do mar. Jerusalém estava acima, cerca de 1000 metros acima da Galileia. Jerusalém estava acima do nível do mar e a Judeia ficava ao sul da Galileia. Então a Galileia ficava abaixo do nível do mar, Jerusalém ficava acima do nível do mar. Os irmãos de Jesus queriam que ele aparecesse publicamente para ser avistado pelos discípulos. E alguns autores dizem que os irmãos de Jesus, que ainda não criam nele, porque só foram crer nele depois que ele, o Senhor Jesus, ressuscitou, alguns dizem que eles estavam sendo até mesmo um pouco sarcásticos, querendo a presença de Jesus, querendo que Jesus se manifestasse para que, e isto é uma outra linha de pensamento, dizendo que eles queriam fazer uma armadilha para Jesus, querendo que Jesus se manifestasse publicamente para ser preso pelas autoridades.
E aqui nós temos duas linhas de raciocínio. Alguns acompanham uma delas, outros nenhuma delas. Mas o certo é que eles queriam que Jesus estivesse publicamente. Mas Jesus não quis subir para Jerusalém, porque sabia que seus inimigos queriam o prender e o matar. E não era aquele o momento em que deveria ser publicamente preso. Porém, por orientação do próprio Pai, ele resolve ir. É interessante observar essa conexão entre o Pai e o Filho. Isso nos mostra que a missão do Filho na Terra estava em perfeita sintonia com a Trindade. É bom lembrar, e vamos ressaltar isso aqui, eu preciso ressaltar isso aqui, que os irmãos de Jesus não consideravam o Messias que deveria vir. Eles não viam em Jesus essa pessoa. Somente após a morte de Jesus e sua posterior ressurreição é que eles começam a efetivamente acreditar que ele era realmente o Filho de Deus. Aí depois nós temos Tiago, depois da morte de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, inclusive escreve uma carta. Depois Judas, também irmão de Jesus, também escreve uma carta. Então aí eles creem em Jesus. Mas aqui, nessa cena, nessa passagem, eles ainda não criam em Jesus. Podemos fazer um paralelo entre os líderes judaicos que não acreditavam no ministério de Jesus e os próprios irmãos de Jesus que não o consideravam como enviado dos céus. E também eu gostaria de pontuar aqui com vocês que muitas vezes os da nossa própria casa não acreditam na gente. Os da sua própria casa talvez não acreditem em você, não acreditam no seu chamado, não acreditam no seu desígnio como servo ou serva de Deus. Mas isso não deve desmobilizar sua fé, nem desfalecer a sua confiança. Se você tem certeza do seu chamado, vá em frente. Lute pela causa que você defende. Continue trabalhando para o reino. Você é muito importante para Deus, que, como responsabilizou pela obra se responsabilizou, o próprio Deus se responsabilizou pela obra de seu próprio Filho, também ele se responsabilizará por você. Mesmo que você pensa que não deva ir, se Deus te enviar, como enviou Jesus, vá também. Ele, o Pai, Ele, o Espírito Santo e Ele, Jesus, estará com você. Conta a história que o grande pastor, um dos fundadores da Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, ele recebeu um convite para ir ao Rio de Janeiro, para ajudar no evangelismo no Rio de Janeiro. Só que naquela época, o Rio de Janeiro não é hoje uma cidade como nós vimos hoje, uma cidade cosmopolita, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, como é um dos próprios, como ela tem um dos seus títulos. Não, era totalmente escampada, era totalmente perigosa. Ainda hoje é perigosa, mas era muito mais perigosa. Era cheia de perigos. E aí, Frida Wingren diz para Gunnar, não vamos lá não, vamos ficar aqui. E eles então resolvem ficar. Mas naquela mesma noite, Deus fala em sonho com Frida Wingren. E quando ela levanta e encontra seu marido na mesa do café da manhã, diz, nós temos que ir para o Rio de Janeiro, porque Deus falou comigo. E aí, ela mostra para ele o louvor, a música, o hino que Deus deu para ela naquela noite, que diz assim, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Um dos hinos mais lindos do hinário das Assembleias de Deus, a harpa cristã. Se Cristo vai contigo, você deve ir. Se Deus falar com você, Ele se responsabilizará por você. E aí Jesus foi ali ao templo. E ali aconteceu uma grande festa, a chamada Festa do Tabernáculo, ou a Festa dos Tabernáculos. O povo judeu tinha 7 festas principais. E essas festas aconteciam anualmente.
4 delas aconteciam na primavera: a Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Nós não temos aqui tempo para falar sobre cada uma delas. E 3 delas ocorriam no outono: trombetas, expiação e tabernáculos. Em 3 festas havia uma convocação para que todos os judeus de todos os lugares fossem a Jerusalém para a celebração: a Páscoa, Primícias e Pentecostes. O texto faz alusão à última festa, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos seria a última no calendário. Os líderes judaicos queriam a morte de Jesus, pois ele se dizia Filho de Deus. E dizer que era Filho de Deus significava ser igual ao Pai. Jesus, ao dizer que era Filho de Deus, ele também estava dizendo que era igual ao Pai. E isso era a mesma verdade. Jesus realmente falava isso. E tal afirmação deixava esses líderes extremamente furiosos. Logo, eles queriam matar esse tal de Jesus. E como era a festa dos tabernáculos? Esta festa em que os irmãos de Jesus estavam e queriam que ele fosse lá. Jesus foi lá, mas não porque os seus irmãos queriam que ele fosse. Ele foi lá porque Deus o impeliu a ele. Deus disse para ele ir, ele foi lá para essa festa. Não para participar da festa em si, mas foi lá para proclamar, para pregar, para evangelizar ali junto ao templo. A festa dos tabernáculos, ela está descrita no livro de Levítico, no capítulo 23, versículos 33 ao 43. Era um festival de colheita de uvas e azeitonas. A nação de Israel comemorava a provisão que Deus lhes dava. A provisão que Deus dava para a nação de Israel era comemorada entusiasticamente. O povo saía da sua casa e habitava em tendas por 7 dias, fora da cidade de Jerusalém. Isso é muito emblemático, porque isto era uma memória perpétua da peregrinação do povo no deserto, o qual durou 40 anos. Então os filhos muitas vezes perguntavam para os pais: pai, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós deixamos o conforto da nossa casa? Por que nós deixamos o nosso lar, onde tinha tudo lá, tudo arrumadinho? Por que nós viemos morar em tenda, pai? Por que nós viemos aqui ficar em tendas? E aí os pais explicavam: porque lá no deserto, por 40 anos, os teus avós, os teus bisavós, eles ficaram também em tendas. E Deus abençoou, protegeu e guardou eles. Deus de noite fazia com que a lua protegesse eles, uma luminária protegesse eles da escuridão da noite, e de noite e de dia uma nuvem encobriu o sol para que ele não queimasse a pele dos teus avós, dos teus bisavós. E aí o que acontecia? A criança, o menino, a menina, eles ficavam sabendo daquele momento e participavam daquela tradição. Depois cresciam, tinham filhos e continuavam aquela tradição, explicando a mesma história para os seus filhos, para os seus netos. Era uma tradição perpétua que acontecia ali em Israel. Chegamos ao nosso segundo tópico: Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Primeiro subtópico: a verdade no episódio da mulher adúltera. Segundo, Jesus, a verdade revelada. Terceiro, a verdade que o mundo precisa conhecer. Esta passagem da mulher adúltera é muito conhecida, é uma passagem extremamente divulgada, pregada à exaustão. Mas, por incrível que pareça, alguns críticos dizem que ela não faria parte do texto original que for implantada depois. Nós não acreditamos. Nós acreditamos que o relato ele é bíblico, que o relato ele é fidedigno. Nós acreditamos que a palavra de Deus é inspirada e tudo o que está nela é inspirado por Deus. Partindo desse ponto, então, partindo desse pressuposto, nessa narrativa, aqueles homens que levaram até Jesus, Jesus estava ali escrevendo na terra, e aliás, muitos ficam cogitando o que Jesus estaria escrevendo no chão. Sinceramente, isso não faz a menor diferença. O ponto principal da mensagem é o perdão, uma nova perspectiva de vida para a mulher, um tapa de luva nos maldosos líderes religiosos. Jesus, ele estava então escrevendo no chão, e aí chegam alguns homens com uma mulher apanhada em adultério. E aí eles perguntam para Jesus: Jesus, a lei manda que essa mulher seja apedrejada. E tu, o que dizes? E agora? Que saia justa.
Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, estava sendo cruel para com aquela mulher. Jesus então seria lembrado por todos como sendo um homem mau que não salvou a vida de uma pobre mulher, e a sua imagem seria certamente arranhada perante seus adeptos. Era o que pensavam aqueles homens. Mais um agravante. Jesus, autorizando o apedrejamento da mulher, iria contra Roma, pois o império não autorizava qualquer povo a aplicar a pena capital em ninguém. Somente Roma poderia autorizar a morte de uma pessoa. Se dissesse que não deveria ser apedrejada, ele iria contra a lei. Uma mulher adúltera, segundo a lei mosaica, deveria ser morta. Porém, o apedrejamento somente poderia ser aplicado a uma noiva adúltera. Temos aqui algo interessante. A pena capital deveria ser aplicada a ambos, o casal de adúlteros. Mas onde estava o homem? Muitos historiadores entendem que a mulher fora vítima de uma cilada e que o homem que a chamou para a cilada estava no meio daquelas pessoas levadas até Jesus. Era uma completa armadilha. Mas Jesus não vai contra a lei. Jesus disse, ok, tem que apedrejar, apedrejem. Mas façamos o seguinte, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles homens saíram envergonhados. Então sai dali o mais velho até o mais novo. E Jesus fica com a mulher ali e libera o perdão. Mas diz para ela, vaticina, vai e não peques mais. Essa verdade que liberta. Jesus ali, ele usou de verdade para com a mulher. Jesus ali, ele não maquiou. Jesus foi amoroso, mas também foi muito contundente. Vá, mas não peques mais. Chegando aí ao nosso terceiro tópico, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro subtópico, a verdade que liberta. Segundo, o que é a verdade? Terceiro, verdadeiramente livres. A verdade que liberta. E só a verdade liberta. A mentira escraviza. A mentira engana. A mentira usa de artifício. A mentira mascara. A mentira usa de engodo. E só a verdade liberta. Por mais dolorosa que seja a verdade, ela deve ser dita. Ela deve ser escolhida. Por mais macia, mais doce que seja a mentira, mais cedo ou mais tarde, ela se torna um fel. A verdade é a libertadora. O que é verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No tabernáculo existiam 3 portas. A primeira era a porta principal, o portão principal. As pessoas entravam por aí, claro, o portão principal, um modo simbólico de falar. Era a porta principal. Entrava-se por essa porta e depois tinha a segunda porta. Na primeira porta entravam as pessoas em geral, mas na segunda porta só entravam sacerdotes, só entravam levitas. Agora na terceira porta só entrava o sumo sacerdote, e isso uma vez por ano. Jesus disse, eu sou o caminho. Era a primeira porta que se chamava caminho. Eu sou a verdade. A segunda porta que separava o pátio do lugar santo chamava-se verdade. Eu sou a vida. Esse era o nome da terceira porta, a porta em que somente o sumo sacerdote poderia entrar. Só que essa verdade, ela, quando Jesus morreu, este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, a segunda da terceira porta, cai, é rasgado de alto a baixo. E aí a verdade, ela pode ser usufruída por todos. A libertação pode ser usufruída por todos. A vida e abundância pode ser usufruída por todos. Verdadeiramente livres. Existem meias verdades. Existem verdades relativas.
E hoje nós vivemos em um mundo de verdades relativas. O que pode ser verdade para mim pode não ser para você. O que pode ser mentira para você pode não ser para mim. O que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. É tudo relativo. Mas Jesus, ele é a verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é absoluta. E somente pela palavra de Deus nós seremos verdadeiramente livres. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, sua amável companhia, sua prazerosa companhia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Se gostou, deixe seu like. Se gostou, faça com que esse vídeo chegue a outras pessoas. E muito obrigado a você que esteve até aqui conosco e esperamos que na próxima semana você de novo esteja aqui no canal Ensino Palestra para juntos nós aprendermos mais da Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.